Olá, sejam bem-vindos ao Jogo Extra, em que houve mais títulos europeus na patinagem e ouro para o atletismo do Sporting Braga no Pombal. Começamos pela patinagem. Beatriz Jacinto sagrou-se campeã da Europa em solo dance na categoria de cadetes nos campeonatos que decorreram em Faf. Também Leonor Carneiro subiu ao pódio nesta modalidade de solo dance e na mesma categoria de cadetes, garantindo a medalha de prata. Francisco Gonçalves sagrou-se campeão da Europa no escalão de juvenis, superando a concorrência com 117 pontos no total das duas provas da vertente de solo dance, style dance e free dance. Também no escalão de juvenis, Albina Cachura arrecadou mais uma medalha para Portugal após terminar em segundo na prova de solo dance feminina. Em júniores, Emma Pitoco de Souza conquistou a medalha de bronze em solo dance. Ernesto Silva foi o atleta português em maior destaque no último dia de competição em Faf, ao conquistar o título de campeão europeu. O patinador alcançou o ouro na categoria de solo dance em séniores masculinos. Na mesma categoria escalão em femininos, Catarina Craveiro subiu à segunda posição do pódio. A seleção nacional encerrou os campeonatos da Europa com um total de 16 medalhas, 6 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. Nos Jogos Olímpicos, Portugal conseguiu conquistar mais 3 diplomas, com o 5º lugar de Vasco Vilaça e o 6º posto de Ricardo Batista na prova de triatlo masculino, e ainda com o 8º lugar de Maria Inês Barros em skate feminino no tiro com armas de caça. Pode acompanhar toda a atualidade de Paris 2024 no nosso magazine Dias Olímpicos. Vamos ao ténis. João Domingos sagrou-se campeão do Eu Pago Porto Open ITF 25, em final totalmente portuguesa no Complexo Desportivo do Monte Aventino. O tenista oliveirense de 30 anos venceu Francisco Rocha nas suas estreia em finais individuais aos 24 anos por 6-4, 2-6 e 6-4. No atletismo, na 40ª edição da prova do Bodo, no Pombal, os atletas do Sporting Braga venceram no feminino e no masculino. A prova principal percorreu uma distância de 10 km. O mais rápido foi Francisco Rodrigues, dos Guerreiros, seguido de Bernardo Rocha, dos Salgueiros, e Fábio Oliveira completou o pódio. A vencedora no feminino foi Solange Jesus, do Sporting Braga. O segundo lugar no pódio pertenceu a Rafaela Fonseca e em terceiro acabou Susana Cunha, do Recreio Desportivo de Águeda. Avançamos com o desporto adaptado. A Seleção Nacional de Basquetebol em cadeira de rodas sofreu 2 derrotas nas 2 primeiras rondas da Divisão B do Campeonato da Europa da modalidade, que decorre em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. Portugal iniciou a competição frente à equipa da casa e saiu derrotado pelos bósnios por 61-77. Na segunda partida, a equipa portuguesa mediu forças com a Suíça e também perdeu, desta feita por 45-70. No voleibol de praia, na Praia Internacional do Porto, correu a 5ª etapa do Circuito Nacional. Na prova feminina, as bicampeãs nacionais Beatriz Pinheiro e Inês Castro venceram a segunda etapa consecutiva de forma invicta. Em masculino, os irmãos Gonçalo e Tomás Sousa conquistaram o seu primeiro ouro após 3 medalhas de prata consecutivas. No futebol de praia, os oitavos de final da Taça de Portugal realizaram-se nas praias do Fontelo, em Viseu, e da Foz do Lisandro, na Ericeira. Destaque para as 2 goleadas nesta eliminatória da Prova Rainha, com o Sporting de Braga a vencer por 18-1 o Macieirense e ainda o Vila Flor a triunfar por 6-0 perante o CB Viseu. Partimos para o automobilismo. Vicente Capela alcançou o top 5 na terceira jornada dupla do Champions of the Future Academy, da categoria Mini 60 cm3 para pilotos de 10 a 12 anos. Após a prova de Franchiacorta, em Itália, Vicente segue em 8º entre os 41 pilotos da competição. Na natação, a 8ª edição da prova da barragem da Queimadela, integrada no Circuito Nacional de Águas Abertas, contou com um recorde de 404 nadadores. O mais rápido no setor masculino foi Ricardo Santos, do Lausanne FAPEL, e Helena Rodrigues, do Condeixa, venceu no feminino. No ciclismo, continua a volta a Portugal, com Artem Nitsch a vencer a 6ª etapa com chegada em Boticas. Na luta pela geral, Afonso Eulálio foi segundo e segurou a camisola amarela, aumentando a vantagem sobre Colin Stussy para 21 segundos e para 32 segundos sobre João Aguirre. Nas restantes classificações, tudo na mesma, com Nicolas Tiviani a liderar nos pontos, Luís Ángel Maté na montanha e Jaime Gordenho na juventude. Euskaltel Euskadi comanda na geral por equipas. Terminamos com a habitual agenda desportiva com o Gonçalo Marques. Obrigado, Luís. Seguem os Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas por cá realiza-se mais uma prova do Campeonato de Portugal de Rallys, com o Rally do Vinho da Madeira, que começa já esta quinta-feira e termina no sábado, dia 3 de agosto. Em mês normalmente dedicado às férias, também termina a volta a Portugal em bicicleta, com as decisões guardadas para o fim de semana, pois no sábado, dia 3, a 9ª etapa termina no Alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, e no domingo, dia 4, realiza-se a derradeira etapa como contrarrelógio na cidade de Viseu. Ainda destaque para o início do Campeonato da Europa de Basquetebol Feminino Sub-18, que começa no dia 3 de agosto e se prolonga até dia 11, sendo que vai realizar-se em Matosinhos. Em Vila Real, há prova de perícia automóvel no sábado, dia 3, e o Circuito Nacional de Basquetebol 3 contra 3 vai até Esposende, ao longo do fim de semana.
No atletismo, o destaque vai para o trail Rota dos Espigueiros em Tondela, no sábado, e para a corrida da Baía de Montegordo, no Algarve. Assim como para o Grande Prémio de Atletismo La Salette, em Oliveira das Meias, com as provas que decorrem no domingo, dia 4. Já sabe, para estas e mais notícias, visite o nosso website, atleta.pt, e siga as nossas redes sociais. Um bom fim de semana.